a gente tentou trazer quase todas as perspectivas que a gente está há quase 4 anos tendo de perguntas no mercado. E a minha ideia, no fechamento hoje, quando eu estava montando a minha apresentação, é falar um pouco disso, falar um pouco de tudo que a gente viu aqui hoje, e trazer alguns cases reais, porque gestão do sucesso do cliente é que é o novo. O sucesso do cliente é algo que a gente sempre quis, eu sempre falo isso. Isso não é novo, mas gestão do sucesso do cliente é que é o novo. E gerir uma jornada de um cliente, de um parceiro, para o sucesso, é muito desafiador dentro de um novo contexto de negócio. Eu não sei, desde pensar em fazer no Cubo, a gente pensou em o seguinte: por que gestão do sucesso do cliente surge agora? Se sucesso do cliente não é novo, por que a gente está falando disso agora? Por que a gente está montando um evento que o ano passado teve 100 pessoas, esse ano tem 400, o ano que vem vai ter 800? A palavra tem poder. E a gente tem que acreditar. Lembra da música do vídeo, Believer. Em 2015, saindo do Cubo, eu estava junto com o Guilherme, perto dali, e eu fui abrir meu carro, e surgiram 2 caras com uma arma na mão. Naquele momento, a minha sensidade inteira foi embora no computador. A do Guilherme também. E quando eu sentei na sarjeta para esperar a Jaque me buscar, tudo que passava na minha cabeça era: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí de uma carreira corporativa tranquila, equilibrada, consistente, decidi fazer isso? Para ter meu carro roubado na rua às 7 da noite? Com 2 armas na mão? Podia ter acabado tudo ali. E aí? E se eu faço um movimento errado? Empreender, gente, é sobre acreditar. Acreditar que um dia a gente já está aqui com vocês. Acreditar no sonho grande nosso e acreditar no sonho grande dos nossos clientes. E o teu cliente, ele mudou. O teu cliente, ele está dentro desse contexto de crença. Ele está dentro desse contexto de propósito. É isso que a gente está percebendo. E lá em 2015, um pouco antes de acontecer isso que aconteceu, a gente tinha muitas sessões entre os sócios de brainstorm. E uma das coisas que a gente leu foi esse cara aqui que escreveu. Vocês conhecem esse cara? Talvez vocês não conheçam ele na foto, mas provavelmente vocês já leram, principalmente quem fez administração, algum livro desse cara. Esse cara é o Michael Porter. Talvez um dos principais escritores de estratégia no mundo. Ele escreveu esse livro, que é um best-seller global, chamado Estratégia Competitiva, onde ele apresenta as 5 forças de Porter. Para quem não faltou na aula e passou na prova, sabe do que eu estou falando. Mas em 2015, o Porter escreveu um artigo, que é esse que eu trago logo ao lado aqui. How Smart Connected Products Are Transforming Companies. Esse artigo é a base conceitual para eu sentar naquela sarjeta e falar: mas faz sentido, vai dar certo. Porque o que ele diz aqui é: você tem uma nova dinâmica de negócios. Você tem uma dinâmica de negócios onde tudo é mensurável. Você tem um modelo de mercado que está mudando. E é isso que a gente viu desde o começo, gente. A Stone tem 4 anos. Há 4 anos atrás, a Stone não existia. Hoje ela está na Nasdaq. E ela levou o cliente número 1 dela para tocar o sino. Isso é propósito. E é um pouco disso que ele traz, e é legal, porque nesse artigo, e eu convido vocês a lê-lo, é um artigo denso, inteiro em inglês, mas nesse artigo ele apresenta esse slide, que não ficou tão claro aqui, mas ele apresenta uma estrutura organizacional padrão, e ele fala: nós vamos mudar essa estrutura organizacional. Ela não faz mais sentido nesse novo contexto.
num contexto de negócios orientado a dados, num contexto de transformação digital, num contexto de novo cliente, num contexto de novas dinâmicas de negócio. E muitas vezes a gente fica procurando definições, né? Ah, Matheus, defina Customer Success em uma palavra. Eu vou dar para vocês a definição do Michael Porter. Takes charge of the ongoing customer relationship and ensures that customers gain maximum value from the product. E vejam que o desenho que ele faz aqui, ele está pegando marketing, vendas, serviço e suporte, falando isso aqui é Customer Success Management. E aí ele fala de DevOps para as outras áreas de produção e manufatura. E numa estrutura unificada de dados, como uma estrutura organizacional cross, como hoje é finanças e recursos humanos. O Gartner fala que em 2022 as empresas vão contabilizar como ativo o volume de dados que elas possuem. Né? LGPD e todas essas discussões que a gente está vendo aí estão trazendo à tona essa discussão. Né? O Santander apresentou exatamente isso, como ele está compartilhando os dados que ele tem do seu cliente dentro de um aplicativo para dar esta transparência. E aí, quando eu estava pensando em resumir tudo isso, pessoal, trazer um pouco desse artigo do Porter e olhar para esse cenário que a gente viu hoje em várias empresas, eu quis trazer 3 pontos, que são os pontos que fizeram Customer Success Management ganhar a relevância e a velocidade que ele está ganhando. O primeiro é que os seus clientes nunca tiveram tanto poder. Isso eu não estou falando de redes sociais. Quando eu me formei na faculdade, se eu quisesse empreender, eu tinha que pegar $100 mil, comprar 4 servidores e pagar 1 ano de colocation para tentar desenvolver. Hoje, um rapaz saído da faculdade tem 1 ano grátis de qualquer fornecedor cloud e ele tem à disposição dele a capacidade computacional que a CIA está usando, que o Spotify está usando, que a Amazon está usando. Então, gente, a questão é que o teu cliente, ele está mais do que um clique de distância. Ele está a uma experiência de distância. Porque quando a gente fala em, o meu concorrente está a um clique de distância, tem uma questão, se a gente está falando de um app, você já pensou que o teu app pode ser deletado? Eu fiz isso. Para todo mundo que fala para mim assim, não, o meu mercado, Matheus, é taxa. Só que às vezes, por uma questão de experiência, de resultado e de sucesso, você sai da cesta de escolha do teu cliente. E aí não é mais uma questão de taxa, é uma questão que você está fora do jogo. Nesse contexto, a gente percebeu o quanto as empresas estão trazendo seus modelos de negócio para eles estarem mais alinhados com o modelo de negócio que dá resultado para o seu cliente. Aí a gente vem um outro aspecto, que eu tentei resumir aqui, que é um movimento que existe chamado capitalismo consciente. Viagem? Loucura? Ou será que boa parte das empresas mais inovadoras aqui trouxeram isso? A gente falou sobre inclusão, a gente falou sobre diversidade, a gente falou sobre vários aspectos que até algum tempo atrás você não falava em eventos de negócio. E hoje eles são trazidos porque eles são entendidos como valores importantes para uma empresa ser mais produtiva, para uma empresa entender melhor seu cliente. O próprio Rafael trouxe isso. No momento em que eu diversifiquei o meu time, diversificar significa um monte de coisas, a gente ganhou. A gente ganhou em discussão com sobre clientes, a gente evoluiu. E data is the new oil, né? Então a gente fala isso, né? Então quem são os novos shakes? Nós, a indústria digital, a transformação digital. Como é que vocês estão usando hoje os dados dos seus clientes? Vocês viram a jornada que a 99 acabou de colocar aqui? Toda aquela jornada é monitorada e você tem milhares de clientes, com milhares de usuários, fazendo milhares de corridas. Isso é um APG, certo? É um multiplicado pelo outro. Isso é um volume de dados imenso. Quando a gente fala de novos clientes, pessoal, a gente viu aqui hoje, em muitos momentos, a gente falar sobre agilidade. O cliente quer agora, o cliente quer daqui a uma semana. Né? A gente falou sobre
personalização. Eu não quero para uma massa, eu quero para mim. Eu quero a minha experiência, eu quero o meu resultado. Eu quero aquilo que me interessa. Né? Esse é o desafio de fazer um evento como esse. Né? A gente tentou trazer a maior diversidade possível para a gente conseguir chegar nesse nível. Eu quero simplicidade. Uma das empresas que a Mari colocou como os maiores grupos de Customer Success, na pesquisa do LinkedIn, é a SAP. Eu trabalhei na SAP. Quando eu comecei a minha carreira na SAP, o slogan da SAP era The Best Run Businesses Run SAP. Um slogan tanto quanto arrogante, né? Os melhores negócios operam com SAP. Sabe qual é o slogan da SAP hoje? Run Simple. Né? Muito gerado até pela aquisição que ela fez de várias empresas SaaS e que estão transformando ela de dentro para fora. Outra coisa que a gente falou muito é sobre experiência, sobre experiências incríveis. Né? O Santander falando sobre a questão das enchentes. Né? Quem é o primeiro cara que você esperaria num momento de enchente, você perdeu tudo, que vai estender a mão para você? Um banco? Olha só. As pequenas mudanças de mindset que fazem com que os negócios se transformem. E muitos vêm para a gente falar, não, mas está difícil, é complicado. Mas, cara, a gente tem uma grande amiga, que é a Luciana Teles, e ela fala assim, no final do dia o que eu quero é mudar o mundo. Ela sempre fala, eu quero mudar o mundo. Esse sonho grande dela é muito legal. Né? E aí uma vez a gente estava numa discussão, eu falei, Lu, eu vou te contar uma anedota que eu gosto de usar. Uma vez tinha uma praia cheia de tartaruga morrendo. E tinha um menininho pegando cada tartaruga e jogando de volta no mar. Aí chegou um cara e ficou vendo aquele menino meia hora. Ele ia pegar uma tartaruga, mas tinha muita tartaruga. Ele não ia conseguir jogar todas. E aí o cara chegou para ele e falou assim, menino, para com isso, cara. Você não vai conseguir salvar todas as tartarugas. Você não vai conseguir fazer a diferença. Aí o menino pegou uma tartaruga a mais, baixou, olhou para o cara e falou assim, então, para essa tartaruga aqui, eu fiz 100% de diferença. E jogou no mar. Então, cada esforço que a gente faz para tentar melhorar um aspecto, vão continuar tendo problemas com seus clientes. Relações são difíceis. É difícil em casa, é difícil com a tua família, imagina com o cliente. Que não são laços de sangue que versam, são laços contratuais. Então, toda essa dinâmica de gerir melhor os clientes, é por isso que tanta gente é empática com o movimento de Customer Success, porque a gente é cliente, gente. A gente é 90% do tempo cliente. A gente é 10% do tempo fornecedor. E cada vez mais a gente está percebendo que diversidade e inclusão, eu coloco inclusão como um ponto importante, porque no nosso país esse é o grande desafio. Nada de first world problems aqui. A gente tem um problema de inclusão. 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Customer Success no C-Level, cada vez mais a gente percebe diretores, vice-presidentes olhando para o tema cliente. Está subindo de discussão na organização. Cultura é marca. O Nubank está aqui. O Nubank fala isso. Como é que nós estamos criando a nossa marca a partir da nossa cultura e dos nossos clientes? Propósito gera lucro. E esse é um tema interessante. Porque isso ficou bastante claro na apresentação da Stone. Ele coloca com muita força a questão propósito, mas ele coloca com muita força ao mesmo tempo que ele não é ONG. Nós estamos para a Nasdaq, a gente tem que dar resultado para acionista. O próprio Rafael trouxe isso com a questão do pragmatismo. Ninguém está falando em fazer sucesso do cliente porque é legal, porque a gente vai deixar o cliente feliz, porque é bonitinho. Propósito gera lucro. Marcas com propósito estão vendendo mais, cada vez mais. E stakeholders acima de shareholders. Esse ainda é um desafio. Você sempre vai ter desafiantes. Olha esse exemplo aqui.
A Box é uma empresa que faz exatamente o que o Dropbox faz, só que para empresas nos Estados Unidos. Ela colocou esse painel na frente do maior evento para clientes da Microsoft. E aí, quando você lê o painel, você fala assim, não é possível. O cara falou que Box.net é igual SharePoint. SharePoint é um produto da Microsoft. Aí você fala, nossa, tá louco, tá fazendo propaganda. Mas vamos ler as outras. Box.net é igual SharePoint. Só que sem servidor, custo de setup, manual, downtime, restrição de firewall, migração, permissão, problemas de permissão, 3 anos de desenvolvimento, incompatibilidade de browser, tempo de setup, queda de cabelo e Microsoft. Como você quer que a sua marca seja reconhecida? Você quer que quando as pessoas lembrem... Se eu pedir para vocês aqui o seguinte, fecha o olho e pensa no teu melhor professor. Pensa no teu melhor professor. Você lembrou? Você lembrou e você teve boas lembranças, né? É assim que a gente quer ser lembrado, não é? É assim que a gente quer que a nossa marca seja lembrada. A gente não quer ser lembrado por um cara... que é o Fábio Porchat, pintado de azul, tentando cancelar o meu serviço, no 3º vídeo mais visto do Porta dos Fundos. Vocês sabem de que eu estou falando. Está mudando, gente. Quanto custa hoje um vídeo como esse num canal como aquele? Essa é a maior antipropaganda do mundo. Antipropaganda feita por você mesmo. E a gente falou muito sobre dados, né, gente? Eu coloco aqui esse desafio, né? Data is the new oil, né? Agora, mais interessante do que dados que contavam histórias, que é a forma como a gente lida com dados até hoje, o Pinho trouxe isso, são dados escrevendo a história. Porque está na hora da gente pegar dado e informação e transformar ele em algo acionável, em algo automatizável. Porque aí você traz conversa contextualizada, como é o caso que o Rafael trouxe, porque aí você traz automatização e consegue gerir milhares de clientes em escala e crescimento, como foi o ponto que a Ju trouxe. Então, novos negócios são negócios orientados a dados. Por quê? Porque toda a indústria, a gente falou no começo, né, que a gente ajuda health techs, fintechs, law techs, mas todo mundo é tech hoje. Todo mundo está digitalizando de alguma forma o seu serviço. Você entra hoje num portal de cliente de um plano de saúde, ele é um sistema. Você pode marcar uma consulta, você pode agendar um exame, você pode checar os resultados de exame. Já estão começando até serviços mais, né? Não sei se alguém viu aí um conceito que a gente corrobora bastante na ciência da. Temos um case em saúde, que é o case da Amil. A propaganda da Amil. Ele começa procurando que é febre, acha que vai morrer e vai para o pronto-socorro. Como é que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode procurar saúde, né? Não doença? De dashboards para insights, e insights que são acionáveis. O dado tem que começar a trabalhar por você, gente. Quanto tempo do seu dia você gasta fazendo PROC-V? Eu faço essa pergunta... Minha esposa está ali, ela é médica, ela não sabe o que eu falei. Isso é muito legal. Depois eu te explico. Mas é assim, gente, eu pergunto isso muito para os diretores. Eu falo, cara, você está com uma série de Customer Success Managers que foram contratados para tratar o teu cliente, trabalhar o teu cliente no dia a dia, e eles estão fazendo PROC-V. PROC-V não é ruim. Só que esse cara não foi contratado para fazer isso. Está na hora da gente começar a trabalhar essa dinâmica e fazer os dados trabalharem para você. Não o contrário. Não o contrário. Mas vamos começar a dar exemplo disso, pessoal. Ser data-driven não é simples. E outro dia eu vou contar aqui vários cases que a gente enfrenta e constrói no dia a dia. Eu vou falar para vocês o meu track record de palestras, conversas sobre Customer Success no último ano. 250 palestras, fora as reuniões com clientes, onboardings e etc. Eu falo bastante com esses caras, gente.
E eu vou dizer um exemplo. Eu estava numa grande empresa que entrega comida na sua casa, dando uma palestra para eles. E eles estavam acabando de colocar um negócio chamado NPS. Uau, o NPS, o NPS. Né? Simples, como é que você resolve o problema de NPS na tua empresa? Você bota NPS no bônus do executivo. Pronto, está tudo resolvido. Aí ele cascateia na organização toda e chega até o atendente no final ali, que te atende mais ou menos, mas no final fala assim, sabe o que é? É que a minha remuneração variável está atrelada a essa avaliação, você poderia me avaliar bem? Pronto, então o NPS acabou aí para o quiabo. O ponto não é esse. E eu não estou aqui criticando o NPS. O NPS é bom. O NPS é uma métrica importante, é uma métrica que deve ser ressaltada. Mas apenas ela, e ela com a função de pagar remuneração variável, é o que quebra. E olhar apenas para o NPS é o que eu falei para eles. Vocês estão com um mindset offline, gente. O negócio de vocês é digital. E aí eu fiz um desafio. Quantos pedidos vocês fazem por dia? Vocês entregam por dia? Eles me deram um número lá de centenas de milhares. Eu não posso falar o número porque esses números são... né? Não pode. Mas eram centenas de milhares. Eu falei, gente, vocês têm centenas de milhares de oportunidades diárias de entender melhor o seu cliente. Querem ver um exemplo? Olha só. Offline mindset. Pesquisas com 2% de retorno. Vamos aplicar o NPS. Online mindset. 600 mil pedidos dia, não era esse número? Onde eu posso ter valor do pedido, tempo de entrega, distância percorrida, tipo de comida, região pedido, estabelecimento, cliente. Olha o volume de data points por pedido. E nós estamos falando só do pedido. E vão ter outros data points em pedido, e vão ter data points de atendimento que você pode usar. Então, quando você está pensando offline, você está pensando em aquilo que a gente sempre fez, que foi, quando o meu cliente não era digital, o que eu fazia para falar com ele? Para entender ele? Pesquisa. Só que acontece que isso mudou. O meu cliente agora é digital. E eu estou transacionando com ele digitalmente todo dia, e eu guardo uma série de data points a respeito disso, que eu não uso. Olha como às vezes é uma questão de mindset. Qual é o sentimento de vocês quando vocês olham para uma cena como essa? Vou dar um pouco de contexto. Esse aqui é o VLT de Cuiabá. Essa foto foi tirada há 2 meses atrás. Ele tinha que ter sido entregue na Copa. É, essa daí mesmo. Não é nem a da Rússia. Tem alguém de Cuiabá aqui? Está lá, parado. Agora, e se eu disser uma outra coisa para vocês? E se eu disser para vocês que 30% das iniciativas de tecnologia da informação em empresas nos Estados Unidos estão abandonadas? E se eu disser que de cada 10 lançamentos de features de produtos digitais, 5 não emplacam? O que eu estou dizendo para vocês é que quando a gente olha essa imagem, ela nos revolta. Ela choca. Mas digitalmente, isso também acontece. E a gente vê dia após dia um monte de empresa lançando um monte de estratégia, produto interessante, que, nossa, se tiver aquela escala vai ser incrível, mas ela não mede adoção, engajamento, valor, impacto. Quanto você está gastando do teu budget de tecnologia hoje que não está sendo utilizado, que não está entregando valor para o teu cliente, que não está gerando impacto? E para mim, um grande êxito vai ser o dia que, nesse auditório aqui, eu não tiver apenas pessoas que estão interessadas em Customer Success, porque eles são Customer Success Managers, porque eles são onboarders, porque eles são time de suporte, porque eles são time de vendas, mas a hora que eu tiver time de produto aqui. Porque isso é importante. Porque isso conta. E se a tua estratégia digital, eu resolvi escrever que nem eles. Pus deve entender. Olha os devs da Sense ali. Estão entendendo?
É isso aqui, ó. Devs. Se a estratégia é digital, então engajamento, adoção, impacto tem que ser verdadeira. Se não, sucesso igual a falso. Não tem sucesso. Não tem, tio. Escrevi para dev entender. Pode tirar foto e mandar para os dev. Mas a questão é que não é só o dev de uma empresa de produtos digitais. Hoje, todas as empresas estão com iniciativas digitais. E você vê iniciativas digitais, por exemplo, temos um portal do cliente. Quantas pessoas entram no portal do cliente? Né? Quanta gente conhece o Santander On? Ou outras funcionalidades? Que a gente precisa gerar engajamento, que a gente precisa gerar adoção e, mais importante de tudo, que a gente precisa gerar impacto. E muitas vezes, gente, para que a gente gere tudo isso, a estratégia ela não é tão digital. Muitas vezes ela é sem escala. Olha, trouxe uma fórmula, agora é para os matemáticos. Vamos olhar em termos de business, então? Tá bom. Ah, Matheus, para de falar negócio de dev. Fala para o CEO. Vamos falar para o CEO, vamos falar para o CFO. Então vamos lá. Todo mundo quer mais? Receita. Beleza? Então vamos imaginar que isso aqui é uma estratégia digital. Para eu ter receita, eu preciso de ter clientes. Correto? Isso aqui é número de clientes. Mas números de clientes em uma estratégia digital, por exemplo, essa fórmula se aplica muito bem para 99, que acabou de falar para a gente aqui. Eu preciso ter volume de transações, que para eles são corridas, por clientes, cada vez maior. Certo? E eu preciso ter receita por transação também cada vez maior. Isso significa ter mais corridas por cliente. Isso é o que o Customer Success Manager dele está olhando. E isso significa ter mais receita por transação, que é fazer corridas melhores. Por exemplo, melhorar, sair do plano mais básico, ir para o plano mais avançado, fazer uma corrida mais top. Que aí você aumenta o valor da receita por transação. Isso se aplica para o iFood, isso aplica para log, isso se aplica para marketplace. Correto? E aí a gente bota isso aqui num contexto de jornada. Maior número de clientes, aquisição, aumento de transação por clientes, engajamento, e receita por transação, monetização. Isso aqui é um data-driven slide. Com fórmula. É um CFO slide, vai. Vamos chamar assim. Se fizer um corta-corta aqui, vai dar receita igual a receita, exato. Nada como ter um engenheiro. Olha só que interessante. Essa foto foi tirada por mim, não é da internet, não é do Google. Isso aqui é um gerente de sucesso do cliente do iFood, no estabelecimento, ensinando o cara a pagar com o iFood Pay. In the beginning, quem diz isso é o Reid Rothman, dono do maior blog de escala do mundo, fundador do LinkedIn. In the beginning, do things that don't scale. O que ele está fazendo aqui é entendendo como futuramente ele vai fazer isso em escala. Mas agora ele precisa dos early adopters. Ele precisa de gente falando, não, eu usei iFood Pay, funcionou e deu cashback e olhando para as tuas estratégias de engajamento. Essa é a minha pergunta. Falamos de personalização, né? Essa é outra plataforma que foi citada aqui hoje pelo Leandro, Spotify. Muitos de vocês devem conhecer. Spotify tem números incríveis, né? Mas é importante porque se você é freemium, você tem que dividir usuários ativos de assinaturas, né? Olha aqui. Tem 87 milhões de assinantes, de pessoas pagando pelo Spotify. Tem 191 milhões de usuários ativos. E esses caras
começaram a ter um problema com a quarta onda de aquisição. Cohort estava diminuindo o lifetime value. Cohort é safra de clientes, certo? Então a primeira safra tinha um LTV ótimo, que eram os aficionados por música. A segunda safra foi boa. A hora que eles estavam chegando na quarta safra de clientes, já é aquele cara que está vindo porque parece que o Spotify é legal. Só que esse cara tem um problema. Esse cara não manja muito de música. E ele tem um problema quando ele tem todo aquele volume de músicas disponíveis para ele no Spotify. Ele não sabe o que ouvir. Ele não tem a música na cabeça, ele não tem a banda na cabeça igual aqueles early adopters que... E aí o que ele faz? Ele começa a usar o Spotify como rádio. Agora, sério, se ele tem rádio de graça, para que ele vai pagar para o Spotify para usar como rádio? Nesse cenário, gente, como eu ataco o cohort desses clientes que estão com lifetime value menor, com dados e inteligência? Minha pergunta para vocês. É o que a gente está discutindo até agora, não é? Sabe como a gente trabalha isso? Daily Mix. Porque se você não sabe o que ouvir no Spotify, eu te ajudo. Mas cuidado, é aí que você tem que conhecer o teu business, porque olha o que o Chico trouxe para a gente. Que ele tentou fazer isso para o varejista, dando o daily mix dele ideal. E o varejista falou, calma aí, meu amigo, faz 20 anos que eu toco esse negócio, não é bem assim. Me ajuda, mas nem tanto. Então tá vendo que eu estou trazendo estratégias para vocês, mas é importante você ter a inteligência do teu cliente e saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Mas o daily mix é pura inteligência de dados em alto volume para criar listas personalizadas, e eles tomam um cuidado de não botar na mesma lista funk e música clássica. Porque você pode gostar dos dois, mas você não vai querer ouvir os dois. Lembra quando a gente gravava CD? No começo a gente queria gravar uma música que a gente mais gostava depois da outra, década de 90. Né? O que a gente começou a descobrir? Nossa, aqui está um samba do crioulo doido, é ruim. Aí você gravava umas músicas mais ou menos do mesmo naipe. É o que o Daily Mix faz. Ele vai separar por clusters para te oferecer um produto melhor. Isso aqui é segmentação de oferta. Né? Mas ele vai usar as tuas predileções, ele vai usar os teus dados, como você está usando a plataforma, para te entregar isso da melhor forma possível. Falamos sobre isso aqui hoje. A gente chama isso do quê? Super personalização em escala. A tecnologia está quebrando uma dinâmica que a gente teve durante muito tempo, que é a dinâmica de que se eu tenho alto volume de clientes, eu tenho baixa personalização. A tecnologia quebra essa dinâmica. Quem se cadastrou? Outro dia eu recebi um meme de internet ótimo, né? O cara mudou o telefone da operadora que ligava para ele para vá tomar água. Ele garante que pelo menos 5 vezes por dia ele está tomando água, ou até mais. Tem alguém de telecom aqui? Isso diz muita coisa. Não tem ninguém, né? No Customer Success Day. Opa! Vamos lá. Ah, não, mas vocês é os caras que estão desafiando os grandão. É outra 500. Vocês são a Box, que desafiou a Microsoft. É outra pegada. Né? Vocês são os caras que fazem a galera se movimentar. Mas a questão é, vamos trabalhar de novo essa questão no mesmo exemplo lá do meu cara de pedidos. Mindset offline, data mindset. E vamos pegar essa frase aqui, não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Nesse mesmo exemplo, como é que as coisas estão acontecendo hoje, gente? Como é que o nosso amigo faz oferta e campanha na base? Ele pega o teu dado de cadastro, porque quando ele não tinha dados, a única coisa que ele tinha é cadastro. Ele dá uma enriquecida nessa base, para pegar um pouquinho mais de informação sobre você, mas sempre do ponto de vista de potencial de compra. Certo? Esse cara consegue comprar ou não consegue comprar?
Homem, mulher, casado, solteiro, renda familiar de tanto, etc. Opa, segmentamos, dá para fazer uma campanha aqui, mete 30% de desconto, joga num discador automático e lenha. Legal? Mindset offline. Legal. Vamos continuar usando o cadastro de cliente? Mas vamos olhar para esse cadastro de cliente, vamos olhar para consumo, vamos olhar para status, vamos olhar para inadimplência, vamos olhar para ouvidoria. E aí eu começo a segmentar, certo? Primeiro, eu vou fazer uma campanha na minha base? Ótimo. Primeiro eu vou buscar quem pode comprar, que é a única segmentação que eles fazem hoje. Depois eu vou usar o seguinte, que campanha é essa? Vamos pegar aqui, é uma campanha para evoluir o plano de dados. Quero fazer upgrade de plano de dados, quero fazer upsell na base. Legal? Ótimo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, todo mundo que estiver consumindo abaixo de 90% do plano atual dele, o que a gente faz? A gente não ataca. Porque ele está feliz com o plano dele. Todo mundo que tiver acima de 90%, ou nos últimos 6 meses, pagou dados extras, porque você pode comprar dados extras, eu vou segmentar para trazer para a campanha. E aí eu vou cruzar ainda com ouvidoria, status do cliente do ponto de vista de relacionamento, e aqui você poderia usar um health score, e inadimplência. Pronto. Cheguei numa base que é potencialmente 10 vezes menor do que a base inicial que você vai sair ligando para todo mundo. Agora, a minha pergunta para vocês é o seguinte, gente. Quando no meio do dia eu interrompo o teu trabalho, ou a tua reunião familiar, ou o teu almoço, para te oferecer alguma coisa que não faz sentido para você, qual que é a tua percepção daquilo? Encheção de saco, era atrito, você vai lá na Anatel e pede para eles não te ligarem mais. E você está tirando o jogo de te ligar para o resto de alguns meses. Porque isso vence. Agora, quando eu ligo para você e falo, cara, eu tenho 20% de desconto porque eu estou vendo que você está consumindo muito nos últimos meses, eu acho que faz sentido essa promoção para você. A percepção é, esse cara está querendo me ajudar. Que legal, eu estava precisando mesmo de um upgrade de plano. Qual é a chance de conversão? Não é sobre fazer mais, gente. Não é sobre pegar 1 milhão de potenciais clientes e para reduzir custo de campanha, eu jogo na URA automática de ligação. Usa um pouco de inteligência de dados. Trabalha esse filtro. E a ação no cliente certo, no momento mais adequado. Ação certa, no cliente certo, no momento mais adequado. Legal, gente? Isso é um pouco do que a gente tenta fazer com a Sense Data. Insights acionáveis. O que a gente tentou, o que eu tentei mostrar aqui hoje para vocês, é como a gente usa dados para criar insights acionáveis, fazer os dados trabalharem para você com um propósito. Esse propósito pode ser reter mais clientes, reduzir churn, aumentar cross-sell e upsell, melhorar NPS, vender mais. Mas a ideia é fazer os dados trabalharem por vocês. Gente, falando em comunidades, eu queria falar aqui um pouco para os clientes Sense Data. Novos paradigmas trazem dúvidas, trazem desafios. Rede tem poder, e a gente viu isso aqui hoje. Conectar essa rede, essa rede precisa de uma união, traz melhores soluções para todo mundo. A gente agora no Q3 e no Q4 está lançando uma comunidade de clientes Sense Data, para a gente se conectar melhor. É voltada para clientes inicialmente. Para o Q3 Early Adopters, se você quiser tirar uma foto, esse link já está ativo. E no Q4 a gente vai para toda a nossa base de clientes, para de fato construir uma base mais sólida de compartilhamento. A gente já faz meetups entre clientes Sense Data para trocar informações. E a gente está querendo ampliar ainda mais isso através de uma plataforma digital para fazer sucesso do cliente com os nossos clientes e fazer também o tema evoluir. Gente, muitos de vocês aqui devem estar pensando nesse momento, caramba, vi tanta coisa, né? Quero aplicar. Mas aí no momento que você pensa nisso, você fala assim, ai, mas meu chefe não gosta de cliente. Ah, mas vendas na minha empresa não está nem aí. Ah, mas a gente não é customer centric.
E a gente começa a colocar as sabotagens, né, na nossa frente. E, quer saber? Não vou tentar. Né? E aí a gente volta para eu sentado lá na sarjeta, né? É mais cômodo, né, cara? O que eu estou fazendo aqui? Esse cara que está nessa foto aqui é o Ronnie Meisler. Muitos de vocês devem conhecer. Ele é o fundador da Reserva, Client Links. Uma marca de bastante propósito. Uma marca de capitalismo consciente, que a gente falou aqui hoje. Carinha também, né? Mas tudo bem, essa parte a gente pula. Eu falei que os clientes pagam mais por propósito, que propósito dá lucro. Logo, as coisas estão conversando. Em 2012, a loja dele dos Jardins foi assaltada 2 vezes. Na segunda vez, ele falou que ele recebeu a ligação, pegou um voo xingando o Brasil, xingando a polícia, xingando a segurança pública. E ele mesmo descreve essa sensação dele como, pô, eu fui o reclamão. E quando ele chegou na loja, a loja estava limpa, arrumada, preparada para vender. E aí ele olhou para a turma e falou, nossa, estou até com vergonha de ser o reclamão, né? Vocês estão aqui fazendo. E naquele mesmo dia, o time de design dele, de marketing, pediu o vídeo do assalto, das câmeras de segurança. E eles fizeram isso aqui. E aí, galera, vamos fazer do limão a limonada? Essa é a minha provocação para vocês e tem um tema. Quando eles divulgaram esse vídeo, eles falaram com o seguinte disclaimer, nós não estamos fazendo apologia a crime, o que nós estamos usando é pegando como é que chama? O direito de imagem dos nossos amigos, e já que eles roubaram a gente vai roubar o deles também, e a gente gostaria muito que eles viessem pedir de volta os direitos de imagem. Pessoal, esse foi o CS Day 2019. Muito obrigado, senhoras e senhores. Entregamos!